Bom dia a todos, muito obrigada por quem já está aqui com a gente. Eu quero falar para você informação e conteúdo relevante para pequenos e microempresários ou aspirantes a empresário. Quem quer ser empresário, quem tem vontade de empreender, também é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Oi, Antônio, tudo bem com você? Gratidão por estar aqui comigo, Antônio. Legal! Então, aqui é um canal para a gente ter. Seja bem-vinda, Adriana. Bom Deixa eu ver se eu consigo te ouvir. dia. Agora eu te ouço Agora tá também. funcionando. Bom dia a Agora todos. está funcionando. Eu troquei aqui também, coloquei um outro, Ah, porque eu tá. fiquei com medo de ser algum problema daquele lá, mas a minha mãe disse que estava me ouvindo bem, então não Não estava sei. ouvindo nada. Mas Bom, o propósito do canal Empreendedorismo e Prosa, desculpa, Café com Prosa, né? Esse canal que a gente tem aqui toda sexta-feira às 10 horas. Ai, a xicrinha de café dela, que delícia! Eu tô com a minha aqui também, ó. a Dani tá aí, ou não? Ai, Dani, que legal, que legal. Então, a ideia é trazer conteúdo relevante para pequenos e microempresários e também para quem deseja empreender, né? Quem ainda não é empresário, mas que quer empreender. As lives acontecem toda sexta-feira, às 10 das 11 da manhã, né? Se você está aqui comigo, por favor, mande um aviãozinho aí para os seus amigos, para que eles também entrem, também tenham oportunidade de ouvir, que a prosa hoje vai ser fantástica. A Adriana vai estar aqui com a gente, comentando sobre a transformação, né? Sair do casulo e se transformar em borboleta. Quem nunca, né, na sua vida, ao longo da vida, não precisou se transformar, né? Mudar completamente a vida e precisou tomar decisões difíceis, não é, Adriana? Então, Exatamente. todos nós, em algum momento, precisamos fazer isso. E a Adriana vai contar pra gente como é que isso aconteceu na vida dela, tá? Isso mesmo. Eu sou Mara, da empresa Souza Araújo. Se você não me conhece, eu sou executiva, coach de executivos e negócios, sócia da Souza Araújo, que é uma empresa que já tem 13 anos. Né? Sou coaching também, como a Adriana. O meu foco são os executivos e eu tenho um canal no YouTube chamado Empreendedorismo e Prosa, onde eu tenho bastante conteúdo bacana também para você que é empreendedor ou que almeja ser empreendedor. Lá tem muita coisa bacana para você empreender no seu negócio. Bom, deixa eu apresentar a minha convidada querida. Adriana é uma super amiga, uma pessoa que eu admiro demais. Conheço já há alguns anos, né, Adriana? Bastante. A Adriana ela é gestora de pessoas e empresas desde 2004, com experiência prática. Quando eu conheci a Adriana, ela era uma empresária de sucesso, já tinha a empresa dela, já tinha sucesso como empreendedora. Né? Ela estudou bastante, se dedicou muito, porque um dos sonhos dela era cuidar de pessoas, certo, Adriana? Ela sempre gostou de cuidar de É. pessoas e ela queria se especializar nisso. Então, ao longo dos últimos anos, ela tem se preparado para ajudar as pessoas. A Adriana, ela acredita que para desenvolver pessoas e empresas para resultados consistentes, é preciso que elas saibam do seu potencial, que elas se conheçam. Maria Augusta, querida, beijo no seu coração. Obrigada, gente. Obrigada. Então, ela acredita que as pessoas se conheçam, saibam do seu potencial, busquem a transformação, que é o que ela fez na vida prática. Ela vai contar na prática pra gente isso. E adquiram um olhar macro da vida, né? A, a Adriana tem aí mais de 17 anos, né, de experiência, com oficinas, palestras, cursos de autoconhecimento, participações em diversos atendimentos, né, Adriana? Conta um pouquinho do seu trabalho pra gente, Adriana. Então, Apresente-se, Mari, né? deixa eu me apresentar. Então, eu sou Adriana Neves, mãe de 3 meninos lindos. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque eu acredito que uma coisa não exclui a outra. Então, Com ser mãe, certeza.
ser mãe é algo que eu sempre quis, mas também empreender e trabalhar também é algo que tem o mesmo peso para mim. Para mim, uma coisa não tem que excluir a outra, a gente precisa encontrar um equilíbrio para isso, né? Então, eu sou mãe de 3 meninos lindos, trabalho desde os meus 14 anos, adoro trabalhar e cuido de pessoas, né? Em 2004, eu fui contratada para ser gerente de uma indústria de telhas galvanizadas, onde eu tinha 32 pessoas para gerenciar. E ali começou, na verdade, a minha jornada, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu era vendedora externa, né? Eu trabalhava com vendas externas, já lidava com gente, mas eu não tinha uma experiência em gestão. Então, em 2004, começou a minha experiência em gestão. Foram muitos desafios, porque eu era uma menina de 23 anos para gerenciar Nossa, 32 homens numa indústria totalmente masculina, né? No ramo de ferro e aço, que é onde eu adquiri a minha experiência de gestão. E foi um desafio muito grande, né? Foi muito bacana. E de lá para cá eu vim realmente estudando gestão empresarial, gestão de pessoas. As pessoas que já passaram pela minha empresa, eu tenho vários, né, vários ex-funcionários que continuam meus amigos, porque para eles foi uma questão. Eu sempre valorizei demais. O pessoal da Reis e Reis, aí já trabalhei na Reis e Reis de vendedora. ai, que legal, sejam Ai, muito que legal. bem-vindos. Ai, que bacana. E o pessoal que trabalhou comigo, eles sabem, né, que eu valorizava demais as pessoas. Então, eu sempre busquei fazer, como eu tive dos dois lados da moeda, né? Eu já fui Uhum. funcionária e já fui também patroa. Eu sabia exatamente o que fazer e o que não fazer, o que ficaria melhor. É lógico que a vida é cheia de erros e acertos, e o que a gente precisa é encarar a realidade e vamos para frente, né? Então, É eu isso sou aí. hoje eu sou especialista em transformar mesmo empreendedores com uma visão mais consciente. Eu falo que eu gosto muito de trabalhar com a consciência dos empresários, né? Porque a gente fala muito de resultado, eu sou uma pessoa focada em resultado, mas resultado para mim, ele é a consequência de um caminho que a gente vai perseguir. E É verdade. resultado para mim não pode ser só dinheiro. Então, a consciência daquilo que vai nos fazer bem é o que faz toda a diferença para o nosso equilíbrio. Então, hoje eu estou trabalhando com algumas empresas nesse foco, na transformação, primeiro do executivo, primeiro do empresário. E aí, de lá, do empresário, a gente vem trabalhando a equipe, vem trabalhando toda a organização empresarial para que a gente encontre esses resultados conscientes. Perfeito, Adriana. Adriana, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, você que é uma pessoa transformadora, né? Quais são as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam quando elas precisam mudar? Quando elas precisam sair do ponto que elas estão e buscar uma outra visão, uma outra vida, enfim, uma mudança. A maior dificuldade que tem nas mudanças, que eu vejo assim, nas pessoas, é que elas querem a mudança, mas elas não querem abrir mão daquilo que está fazendo mal para elas, pelo É medo do desconhecido, né? Então, as pessoas querem a verdade. mudança, elas estão, às vezes, sofrendo, estão reclamando. Você pode reparar o seguinte, as pessoas, elas mudam por dois motivos. Um motivo é porque ou a pessoa, ela tem o desejo de ser melhor a cada dia e ela vai em busca disso, né? Que esse é Uhum. o motivo, a forma mais saudável da gente se transformar, da gente buscar as nossas mudanças. E tem aquela mudança onde a dor está tão insuportável, ser o que eu sou hoje, estar onde eu estou hoje, está tão insuportável que eu preciso mudar, né? Ou tem também a mudança como foi com a nossa quarentena e com a nossa pandemia, né? Quantas pessoas tiveram que do dia para a noite Se se reinventar. reinventar, se readaptar, e aquilo que parecia impossível, na verdade, ficou muito melhor do que você imaginava. E é isso, Verdade, e é isso que é o verdade. maior desafio, é você desapegar, porque para a gente conseguir ter uma transformação, a gente precisa se desapegar daquilo que a gente acredita ser a nossa verdade até agora. E isso não é Muito fácil. bom. Verdade. Luciana, seja bem-vinda. Luciana, minha amiga, sabe desde quando? Desde quando eu tinha 15 anos. Ai, que Tá lá delícia! no Seja mais Japão. bem-vinda ainda. Nós estamos sendo vistas lá no Japão. Olha que lindo. Que delícia! Que É. delícia! Adriana, a gente está falando então que
o medo, às vezes, nos bloqueia de buscar a mudança que a gente quer, não é verdade? Exato, verdade. Que conselho você dá para uma pessoa que quer mudar, mas está com esse medo, né? Que está Uhum. paralisada pelo medo? Porque tem muita gente que está achando que a pandemia está só trazendo coisas ruins e tudo mais, porque está paralisada pelo medo e não consegue enxergar e sair da inércia. É. Então, que conselho você dá para essa pessoa sair, dar esse primeiro passo? Vou te dizer o seguinte, Mara, é assim, quando as pessoas elas têm um modelo mental focado no negativo, e as pessoas não admitem isso, ninguém vai admitir, eu sou negativo. Então, é uma coisa que está no automático, ela não vai admitir. Mas a pessoa que tem um modelo mental focado no negativo, ela sempre vai olhar para aquilo que está faltando. Ela não olha para as oportunidades que acontecem em volta dela. Ela sempre vai estar olhando para o que está faltando. E isso Ah, paralisa, e isso gera medo. Eu gosto de fazer uma metáfora com os meus clientes da travessia de um rio. Imagina você de uma margem para seguir até a outra margem. Você não vai entrar nesse rio para atravessar se você não encontrar, não olhar ali um caminho de pedras que você sinta segurança de pisar. Concorda? sim, sim. Então, as pessoas, na verdade, elas só têm coragem de desapegar daquela pedra que ela está naquele momento, daquela margem, quando ela enxergar a próxima pedra. Se ela enxergar uma próxima pedra, ela começa a ver ganhos. Ninguém muda se não enxergar mais ganhos no meu novo caminho do que no que eu estou agora. Tá. Entende? Então, o que faz Uhum. a gente transformar, o que faz a gente mudar, é a gente mudar a nossa percepção. Ao invés de olhar para aquilo que eu não tenho, eu olho para a minha volta e vejo quais são as minhas oportunidades. E qual é a próxima pedra que eu vou pisar? Porque quando eu começo a enxergar ganhos no meu novo caminho, eu começo a encontrar essa coragem, essa autoconfiança. E cada pedra que eu piso e eu conquisto um novo passo, novas oportunidades, isso vai aumentando ainda mais a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. E aí Correto. o céu é o limite, né? Eu digo que Uhum. nem o céu não é o limite. Na verdade, você pode se desenvolver até quando for bom para você, né? Perfeito, É a nossa perfeito. missão de ser humano, né, Mara? É, verdade, Adriana. Nós, seres humanos, todos nós estamos aqui nesse planeta para sermos pessoas melhores. Né? A gente busca aí ter uma vida mais confortável, a gente busca, sim, ter uma vida financeira estabilizada. Né? Nós vivemos num mundo onde o dinheiro ele é importante, sim, mas se a gente não cuidar do nosso ser, de quem a Uhum. gente tudo isso fica vazio, fica sem sentido, entendeu? Uhum. Que eu sempre digo para mim e para as pessoas que estão perto de mim é que não adianta a gente ter se a gente primeiro não for. Primeiro eu Sim, preciso ser uma pessoa que valoriza as coisas que estão à minha volta, valoriza as pessoas, valorizo tudo que eu tenho e o que eu não tenho, porque, certo. porque até aquilo que eu não tenho, eu posso ficar chorando pelo que eu não tenho, ou eu posso olhar com uma oportunidade de conquistar mais alguma coisa. É Olha que verdade. É verdade. não é? Olha como muda o Sim, pensamento. Eu posso olhar para aquilo que muda. eu não. Olha, eu posso olhar para aquilo que está faltando e dizer assim: puxa, que vida é essa? Tá faltando tudo, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu posso olhar para aquilo que está faltando e dizer: poxa, eu ainda posso conquistar isso, ainda posso conquistar aquilo. Entende? Perfeito. Conta um pouquinho pra gente, Dri, como que começou o seu processo de transformação? Porque às vezes, quando a gente ouve a história de alguém, às vezes não, sempre que a gente ouve a história de alguém, acaba nos inspirando e nos dando um insight. Puxa, Uhum, eu podia fazer isso também, né? Então, é. conta um pouquinho pra gente da sua história de transformação. Como é que começou o seu processo? Tá. Eu gosto muito de falar assim para as pessoas que estão se inspirando em outras, para tomar cuidado, para não se comparar. Inspiração é diferente de comparação, porque não é justo com a gente mesmo a gente se comparar com alguém que está na frente da estrada com o nosso início de estrada. Né? Isso eu Isso. fazia muito no começo, tá? Eu olhava pessoas que estavam lá num lugar onde eu gostaria de estar e eu falava, puxa, eu não vou conseguir chegar lá. Era um É, a pensamento. Gilvanice está colocando, inclusive, que o livre-arbítrio, né, para escolher como é que a gente vai reagir
diante daquilo que nos acontece. Porque Verdade, Ju, é isso mesmo. nunca o problema é o que acontece, o problema é como a gente reage, né? Todos nós temos Isso. problemas, desafios. E a minha transformação, Mara, foi o seguinte, né? Então, assim, depois que eu gerenciei essa empresa, tive bastante experiência com gestão, bastante experiência com pessoas, com a parte administrativa, e a gente partiu para abrir uma empresa própria, né? E eu abri aquela empresa e eu sempre tive o sonho de... assim, eu sempre fui empreendedora, né? Com 12 anos, eu já vendia sorvete. Com 15 Nossa. anos, com 15 anos, eu comprei minha mobilete. A Luciana tá aí, ela não deixa eu mentir sozinha. Com 15 anos, eu comprei minha mobilete, né? Vendendo ovo de Show, eu Páscoa. adoro essas coisas. Eu acho fantástico, Entende? fantástico. Então, era assim, era uma coisa que estava dentro de mim, faz parte da minha essência empreender, faz parte da minha essência poder fazer alguma coisa que transfira para a vida de outras pessoas. Eu não acho que a gente tem que ser só para nós, entende? Então, eu sempre quis fazer Anali, deixa eu só dar um beijo na Anali. algo, Parabéns, algo maior, né? obrigada. Então, quando eu montei a minha empresa, eu me dediquei demais à empresa. Eu trabalhava horas. Eu trabalhava das 6 horas da manhã até 10 horas da noite. E eu tenho 3 filhos, só para você ter uma noção. Então, o meu primeiro filho tem 13 anos, a minha empresa 14. Então, Uau! tudo junto e misturado. Então, era um desafio muito grande. Só que Com chegou um certo... certeza, porque ser mãe já é um empreendimento, Já né? é um Já é empreendimento. uma coisa que transforma a vida da gente. E aí chegou um determinado momento em que ter dinheiro começou a não fazer mais tanto sentido para mim. Só ter dinheiro, trabalhar o tanto que eu trabalhava, fazer as coisas da forma como eu fazia, aquilo passou a não ter mais tanto sentido para mim. E aí eu comecei a mudar, a olhar, não mudar, porque os meus valores não mudaram. O que mudou foi a Uhum, prioridade que eu estava dando para minha vida. Então correto. eu estava dando uma prioridade em ser uma empresária de sucesso. E nesse momento eu estava vendo que algumas coisas que eram importantes para mim estavam ficando em segundo plano. Então, a minha transformação começou quando eu comecei a me conhecer e olhar aquilo que de fato ia me fazer feliz. Eu comecei a perceber que, assim, tudo bem, eu posso empreender, mas eu também quero ser uma mãe participativa. Então, por exemplo, Bacana. hoje eu estou aqui em casa, né? Eu não trabalho mais de manhã. Na parte da manhã, eu sempre estou em casa com as crianças. Então, hoje eu estou aqui em casa. Eles estão aqui, estão lá embaixo, tal, brincando. E aí eu comecei a perceber o que me fazia mais feliz e o que me deixava incomodada. E aí começou a E minha essa é uma transformação. decisão, desculpa cortar, mas essa é uma decisão essa que você colocou, eu estou de manhã em casa. Para gente que é empreendedora, né? Para mim, por exemplo, eu sempre também trabalhei depois de uma certa idade, porque meu pai não permitia que a gente trabalhasse, que mulher não podia trabalhar, né? Tinha que estudar e depois que se formasse só. Então eu já comecei a trabalhar mais tarde por conta disso. Mas quando eu comecei com muita garra e eu tinha muita sede de crescer, de acontecer. E acabei tomando a decisão de deixar de lado um pouco, né? Minha mãe morava comigo, então minha filha ficou mais com a minha mãe. E hoje eu vejo a minha filha tomar a decisão de fazer como você. A minha filha tomou a decisão de estar com os filhos dela. Isso para mim no começo, Adriana, eu confesso que foi bastante desafiador. Porque Uhum. não, minha filha vai ser empreendedora, que nem eu, ela vai ter garra, ela vai... E o fato de você colocar regras na sua vida, como você fez, não diz que você tem menos garra. Muito pelo Não diz, contrário. pelo contrário. É uma questão Muito de pelo contrário. percepção. Então eu Exato. admiro demais. Honro você pela decisão que você tomou e honro a minha filha pela decisão que ela tomou também. Porque, assim, não é realmente uma decisão fácil. Não vou dizer para você que foi tranquilo. Foi um processo, né? Até eu conseguir também desacelerar, conseguir ressignificar essa crença que eu tinha de que para eu ser uma mulher de sucesso eu tinha que trabalhar 13 horas por dia. Foi um longo período. Eu fui buscando o meu autoconhecimento, fui fazendo, né, muito coaching, muita terapia, né? A gente não faz essas coisas sozinhas. Por isso que é importante a gente estar assim, sendo apoiado por bons profissionais. Né? Eu falo assim, nada melhor do que a gente confiar. Porque um processo de coaching, por exemplo, ele só vai funcionar se a gente confiar 100% naquele profissional.
Então, quanto mais eu me abro, quanto mais eu me permito, mais resultado eu tenho. E aí Sim. eu iniciei minha transformação, fui aos poucos, né? Fui descobrindo, fui redescobrindo, Mara. Olha que interessante. A gente vai se identificando com um falso eu, sabe? A gente vai se Uhum. identificando com padrões externos, com coisas que as pessoas acreditam que vai ser bom para todo mundo. E aí eu tinha essa identificação de que se eu ficasse em casa, eu não seria uma mulher de sucesso, porque eu achava muito pouco ficar em casa. E é uma bobeira isso aí. Isso aí. Eu não posso falar bobeira porque eu tenho que respeitar quem pensa assim, mas para mim aquilo não fazia mais sentido. Você entendeu? Eu, Uhum. eu comecei a pensar o seguinte: poxa, eu tenho 3 filhos, eu sempre tive o sonho de ser mãe. E ser mãe é tão divertido, eu me divirto com as crianças, você não tem noção. Eu brinco com eles, eu me divirto com eles. E aí eu comecei a entender que, puxa, eu preciso viver esse momento da minha vida. Então, hoje, Uhum. eu consigo ter momentos de qualidade com os meus filhos, trabalho à tarde, às vezes até à noite, sim, tenho garra, vou trabalhar até de noite. Quando iniciou essa quarentena, que daí foi uma adaptação toda louca, né? Falei, meu Deus, que loucura. Para falar de verdade, agora eu tô até gostando. De Porque estar em parece, casa. parece que Olha, eu agora eu tô... sinceramente, eu acho que tem perfis, né? A gente sabe disso. O meu perfil é mais de estar em algum local. Eu moro em casa e minha casa é em rua. Não sei se isso também afeta. Então, assim, era muita gente batendo na porta, tendo que descer para atender porta, e isso tirava a minha concentração, entendeu? Então, eu Uhum. voltei para o escritório com 1 mês e meio, mais ou menos, de pandemia, eu voltei para o escritório. Eu também Mas tenho. eu tenho bastante gente que trabalha em casa. Meu sócio, por exemplo, o Marcelo, um super, aliás, um beijo para você, Marcelo. Ele trabalha em casa e trabalha super bem, produz, mas no caso dele, ele está dentro de um condomínio. Então não Uhum. tem esse tipo de interferência, né? Interferência. Eu também, de verdade, em casa, eu acabo ficando mais produtiva. Em casa, não, no meu escritório, eu fico mais produtiva do que em casa. Porque em casa eu tenho 3 crianças, por mais que eles respeitem, por exemplo, agora eles sabem que eu estou em live, eles não vão ficar aqui me acessando. Mas durante o dia inteiro não é assim. É mãe, eu ouço, acho que mãe umas 500 vezes por dia, né? Então, no meu escritório, de fato, eu fico mais produtiva. Mas dá, gente, o que eu quero trazer para vocês, assim, é o seguinte: a transformação, ela vem muito da nossa percepção das coisas, como a gente percebe as coisas. E, e uma coisa não exclui a outra. Quando a gente aprende a viver o melhor de cada situação, a desapegar mesmo do controle, a entender que, assim, bom, o que está acontecendo agora? O que eu posso fazer de melhor com isso que está me acontecendo agora? Uhum. A gente deixa o sofrimento de lado, sabe? Porque o que Sim. faz a gente sofrer é a necessidade do controle. É a necessidade de falar assim, poxa, mas não foi isso que eu planejei. E vou te dizer, as coisas não aconteceram 100% do jeito que eu planejei. Tá. Muitas coisas que eu planejei saíram diferente. Mas se eu não tivesse ali um autoconhecimento para saber o que de fato é valor para mim, talvez eu estivesse sofrendo até hoje, Eu acredito, eu acredito. né? Talvez eu Eu, estivesse... eu, eu vou te dar um testemunho rapidinho sobre isso. Eu fui casada durante 14 anos e o meu casamento nunca foi assim um casamento maravilhoso, né? Foi um casamento bem tumultuado, diga-se de passagem. Eu sempre quis crescer, desenvolver como pessoa e ele aspirava por um outro tipo, um outro perfil de mulher. Ele queria uma mulher mais submissa, uma mulher mais caseira. Então, os nossos embates começaram já no início do casamento. Mas eu fui criada para ser casada, né? Então, fui tentando driblar isso, acabou me prejudicando muito. E o medo de enfrentar que o meu casamento não tinha dado certo, que eu tinha feito uma escolha errada, e ele também, né? Porque ele não era meu perfil e eu não era o perfil dele. Não era Uhum. culpa de ninguém. Ele Nunca é procurava uma opção. outra coisa. É, Todo exatamente. relacionamento sempre é 50-50, né? Então, o medo me paralisou.
E você tem razão. Eu só consegui, 14 anos depois, superar esse medo porque eu comecei a enxergar que estar fora daquela relação doentia seria muito melhor do que, quer dizer, tudo que eu ia ter que enfrentar, né? As pessoas, os meus preconceitos, porque às vezes nem é das pessoas, é o seu próprio preconceito, A os prisão meus tá aí, ó. preconceitos, isso, o benefício que eu ia ter ia ser muito maior. Então você tem razão. Quando a gente olha para fora e vê que o que está lá fora vale mais a pena, a mudança vai valer muito mais a pena do que a situação que você está vivendo naquele momento, você tem força para passar pelo rio, para pisar nas pedras e atravessar o rio. E assim, né? Existem fases para isso, sabe, Mara? É muito importante a gente conhecer essas fases. Por quê? Minha madrinha Ah lá. chegou, tia Vevinha, obrigada por Quando, estar aqui. quando a gente está numa zona de conforto, e essa zona de conforto nem sempre é confortável, tá? É um nomezinho que a gente usa aí, mas na maioria das vezes a zona de conforto já está nos deixando doente, já está nos deixando depressivo, está deixando a gente limitado, porque a partir do momento que a gente parou de crescer, a gente já está limitado, né? Então, zona de Verdade. conforto, para mim, nunca é positivo. Eu sou uma pessoa que busco tanto mudança que quando minha vida começa a ficar muito organizada, eu mando cancelar a internet para a gente conseguir se virar. Eu faço alguma coisa, tem que mudar. Porque não dá para a gente ficar Sai do sem. conforto, né? Tem que sair do conforto. Eu tiro todo mundo do conforto aqui. Os meninos ficam loucos comigo porque eu tiro realmente eles do conforto e me tiro do conforto. Helena, nossa amiga Helena entrou. Obrigada, Helena. Oi, Gratidão pela Helena. sua presença aqui com a gente. Muito bem. Podem mandar perguntas aí, o pessoal falou verdade. Então, assim, voltando no assunto que eu estava falando, de. Nossa, me deu branco, fugiu o assunto aqui, que era referente a. Nossa, me deu um branco. Ah, esse processo mesmo de transformação, de você sair Ah, da onde da você questão da está. mudança, a questão da mudança, Isso, né? Da gente querer poder ver as possibilidades das mudanças. isso. As Então, outras eu alternativas. estava falando das fases, agora eu lembrei. Estava falando das fases, que é importante a gente saber das fases da mudança. Então, o que que acontece? A zona de conforto, ela é algo conhecido. Quando nós vamos para alguma mudança, para sair dessa zona de conforto, muitas vezes a gente vai ter que enfrentar desafios, e isso é fato. Vai enfrentar desafios dos nossos próprios preconceitos, desafio também sobre como eu vou lidar com a opinião dos outros, desafio dos próprios recursos que eu tenho, porque nem Verdade. sempre só a força de vontade adianta. Aham. Muitas vezes a gente busca o desenvolvimento, busca o autoconhecimento, e aí, com autoconhecimento, a gente aprende sobre a autorresponsabilidade. E isso é um grande fator para a gente tomar muito cuidado, porque senão o chicote, ó, a gente acha que tudo é a gente e a gente precisa olhar Verdade. para A gente tem essa tendência, né, Adriana, de trazer pra bem. gente, achar que nós é que somos o problema. E Verdade. cuidado, porque assim, força de vontade, eu estava lendo um livro semana passada que eu achei o máximo. Força de vontade não resolve, o nome do livro, não adianta, uma coisa assim. E é verdade, porque muitas vezes eu posso ter a disciplina, posso ter força de vontade, posso querer muito, mas se eu não olhar daí para fora, para o meu ambiente, esse ambiente que eu tô, ele é favorável para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo? As pessoas que estão à minha volta estão me apoiando ou são pessoas que o interesse delas são diferentes do meu? E é uma coisa difícil de se olhar, mas a gente precisa olhar para a gente poder avançar dessa zona de aprendizagem, né? Então a gente sai da zona de conforto, vai para uma zona de aprendizagem e aí a gente entra numa zona de novo de crescimento. Quando a gente E está ter o nessa zona... discernimento, Adriana, que nem todo mundo vai te apoiar. Né? Eu, Ah, quando precisei tomar minha decisão de separação lá atrás, há 20 anos, mais de 20 anos atrás, eu enfrentei muitos desafios porque nem todo mundo me apoiou. não vai te Né? apoiar. Nem todo mundo achou que eu estava fazendo a coisa certa. E sabe Então, por às quê? vezes, você também tem que ouvir o seu interno. Tá Claro. correto isso? Claro. Sabe por que que as pessoas não apoiam? Não é porque elas não gostam de você, não é nada disso. É porque primeiro as pessoas, todas nós, não é? Não são eles, somos nós. Todas as pessoas primeiro olham os seus próprios interesses. Uhum. Então talvez a sua mudança não seja interessante para o outro,
Porque quando você muda, você também tira o outro da zona de conforto. Olha só que interessante. Olha, nossa, profundo isso, Não é? verdade. Quando Quando você você muda, você muda, tira o outro da zona de conforto. e aí É ele isso não quer, aí. a outra pessoa não quer que você mude por isso, porque você vai mexer com uma coisa que talvez para ele não queira mexer, para ela, ou, né? Eu já vi, por exemplo, uma história de uma amiga, que ela sempre conta isso, uma amiga que é coach também. E quando ela começou a transformação da vida dela, assim, ela tem uma coisa que marcou muito ela, que a mãe dela virou para ela e falou assim: "Ah, eu preferia quando você não era assim". Ou seja, a pessoa se transformou, ficou uma pessoa muito mais consciente, muito mais desenvolvida, muito mais fácil, né, de lidar com as outras pessoas. Mas para a mãe dela, era melhor a outra pessoa. Por quê? A outra pessoa era mais submissa, a outra pessoa era mais fácil de lidar, a outra pessoa aceitava coisas que essa pessoa hoje não pode mais aceitar. Então não é Olha que legal. então não é o interesse do que é importante para você, é o que é importante para o outro, sabe assim? Aham, A gente precisa ter perfeito. bastante consciência disso, para a gente buscar a nossa transformação, para ter coragem, né, ô Mara? É, Porque a coragem, ela faz com que a gente avance, entende? uhum. É Que- incrível, é isso mesmo. Aqui a Helena está falando, e essas transformações doem fisicamente e mentalmente. Verdade, Helena. Como se manter no caminho sem a base que sempre tivemos? Uau, pergunta interessante essa. Que nem É essa aí, pessoa que você deu o exemplo, a mãe. Mãe é uma coisa forte na vida da gente. é aí, Principalmente nós mulheres, não é verdade? A exato. mãe um personagem, é uma persona que influencia muito a nossa vida. E É. aí, que instrução que você fala pra gente disso, Dri? Então, assim, ó, isso é muito importante a gente pensar o seguinte, né? A nossa vida, ela não é feita de uma base, de um pilar só. Nossa vida é feita de diversos pilares. E aí que está o X da questão. Quando a gente foca a nossa vida para fazer só o melhor, por exemplo, para a nossa família, você já viu? Pessoas que passam se dedicando para os filhos, por exemplo. Ou pessoas que passam a vida se dedicando só para o trabalho. Ou pessoas que passam a vida deixando a vida me levar, a vida leva. Elas focam a maior parte de energia em um pilar da vida. E Uhum, isso faz com que a base fique frágil. Porque se eu só tenho um pilar e esse pilar tem algum problema, esse pilar ele se desestabiliza, eu desestabilizo toda a minha vida. Então, por isso que é importante o equilíbrio. E é isso que eu construí na minha vida, né? Eu tive grandes desafios. Quem me conhece sabe os desafios que eu passei, que eu tenho passado, a partir do momento que eu iniciei de fato as minhas transformações. Mas o que me manteve de pé foi porque eu tenho vários pilares, eu não tenho só um pilar mais. Então, eu tenho o meu pilar de família, eu tenho o pilar daquilo que eu faço que me deixa feliz, eu tenho o meu pilar de estudo, a minha espiritualidade, eu tenho meus amigos, eu tenho a parte de contribuição social. São vários pontos da minha vida que eu dedico alguma parte do meu tempo para manter aquilo sempre saudável. Dá para manter perfeito. tudo 100%? Não, gente. Não, Não existe isso. Às vezes você vai deixar alguma coisa meio que de lado para você priorizar outra, você vai mudando esses valores conforme a sua necessidade daquele momento. Mas esquecer de tudo isso e focar numa coisa só é um risco muito grande. Então, concordo. A Bianca tá falando aqui, minha avó é assim, sempre se dedicou por nós a vida toda. Né? O então, foco dela sempre foi, ela e aí, focou na família, e né? aí, olha só o Talvez que ela tenha também algumas frustrações internas de que gostaria de ter alçado outros voos também, feito outras coisas, né, Adriana? sabe o que que acontece? Quando uma pessoa se dedica muito pelo outro uma vida toda, essa pessoa ela pode ser feliz porque ela escolheu aquilo. Sim. Porém existe uma certa cobrança. Então você já viu quando a gente vai na casa de vó e aí a gente está indo embora e a avó começa a chorar? Por quê? Aham, Porque ela tem uma sim. sensação de perda, né? Porque ela É, focou só naquilo. Mário Divo, um amigo querido. Obrigada por estar aqui, Mário. Porque aquilo é um valor importante para ela. Então, acaba tendo uma relação
de apego muito grande. E apego nem sempre é positivo. Aliás, eu acho Uhum. que apego não é nunca positivo. Esse é o meu ponto de vista, né? É. Mas apego eu nunca acho que é positivo. Acho que a gente É, são precisa. escolhas, né? Eu acho que as Uhum. mulheres mais antigas, né, como a avó da Bianca, minha mãe, a sua mãe, eram mulheres que foram criadas para tomar a decisão de ser o esteio da família. E fizeram muito bem esse papel, né, Sim, Adriana? sim, a gente precisa valorizar Cumpriram isso. com honra esse papel, né? É, e a gente precisa, olha lá, a Bianca falando, ó, isso nos deixa mais completa, né? E nem todos entendem. A família acha que isso não é possível, pelo menos a nossa. Eles dependem muito de nós. E criar vários pilares nos liberaram. Verdade, Bianca, exatamente isso, né? Então, eu sou uma adepta da liberdade. Então, assim, um dos meus principais valores, todos os testes que eu faço, eu gosto da liberdade. E liberdade, gente, não tem nada a ver com libertinagem. Liberdade Sim, é a sua, é. é a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de fazer aquilo que te faz feliz, né? É a sua liberdade de, putz, realmente, eu quero passar meu final de semana com a minha avó agora, mas no próximo final de semana eu não quero, e eu tenho o direito de não querer e não preciso me sentir culpada por isso, né? Uhum. Eu quero ficar de manhã com os meus filhos, mas se eu não puder ficar, eu também não vou me sentir culpada por isso. Então é a gente se liberar da culpa. Isso é que é Até do liberar. trabalho, né, Adriana? Porque eu, por exemplo, às vezes quando eu tô com os meus netos, curtindo meus netos, sei lá, pego, por exemplo, uma sexta-feira, que nem hoje, né? Hoje a minha vontade era à tarde pegar meu carro e ir lá ficar com eles. Se eu faço isso, depois ficou com aquela sensação, nossa, eu não tô trabalhando, eu não tô produzindo, Mas sabe? isso Eu acho que esse tipo de cobrança, eu não sei, a gente tem alguns homens aqui no grupo também. Fala pra gente como que é o lado masculino disso. Vocês também se cobram disso? Se estão com a família, ficam pensando que poderiam estar produzindo. Se estão produzindo, sentem falta da família. Isso acontece com os homens também, será? acredito que sim, mas é a questão do equilíbrio mesmo, entendeu, Mari? É a gente valorizar o momento presente. O que gera essa culpa é porque a gente não aproveita o momento presente. Então, se eu estou trabalhando, eu estou pensando que eu gostaria de estar lá com os meus pais, por exemplo, ou com os meus filhos, ou fazendo algum passeio. Aí, quando eu estou passeando, eu fico preocupada porque eu deveria estar produzindo. Isso é falta de presença, né? Quando a gente começa a entender que o único momento que a gente tem para fazer alguma coisa de bom na nossa vida é o agora, é agora. Ó, nós estamos aqui participando de uma live. Sabe qual o momento que nós temos para transformar a nossa vida? Agora, aqui nessa live. Uhum. Por mais que eu tenha uma agenda lotada hoje, eu tenho um monte de coisas para fazer hoje. Eu não estou pensando na minha agenda. Eu estou focada aqui, eu e você. Perfeito. Essa questão da presença é muito complicado, né? Muitas É. vezes a gente não aproveita nem lá nem cá. É perfeito isso que você está falando. E falando no equilíbrio, Adriana, eu enxergo isso como andar de bicicleta. Para você se manter na bicicleta, você tem que ir trazendo para o ponto de equilíbrio, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É o equilíbrio que te faz conseguir andar de bicicleta. Eu acho que a vida é assim. Você não vai estar nunca totalmente no centro, como Uhum, você falou, uhum, perfeitamente no centro. Mas uhum. você vai desvia um pouquinho para lá, volta para cá, desvia um pouquinho para lá, volta para cá. E assim você vai conseguir fazer a sua vida caminhar, exatamente como andar de bicicleta. É. E aí que é legal, né? Porque assim, muitas vezes, eu até fiz agora, final de semana passado, uma caminhada no Pico da Onça, que foi algo que eu queria muito fazer para me desafiar, né? Para entender, já fazia tempo que eu não fazia algum passeio assim. E, e aí é muito legal a gente pensar, igual eu gravei até um vídeo sobre isso, nas consequências daquilo que a gente quer alcançar, sabe? Porque o caminho nem sempre vai ser fácil. E a gente está Exatamente. disposto a enfrentar esse caminho? E depois que a gente alcança o que a gente quer, como que a gente vai manter isso lá? Eu estou disposta a enfrentar as coisas que vão vir junto com aquilo que eu conquistei? Porque muitas Verdade. vezes o que acontece é que as pessoas não desistem da meta dela, da transformação dela, elas desistem do percurso. Entendeu, Mari? As pessoas, Hum, elas querem a mudança, aí elas pensam lá, ai, que eu quero, sei lá, pensa numa mudança aí, quero ganhar o dobro do que eu ganho hoje. Tá bom, mas o que você vai ter que fazer
para você ganhar o dobro do que você ganha hoje? Você está Ou não disposto? estou feliz no meu trabalho, quero procurar outra coisa, quero fazer outra coisa, né? Não estou feliz no meu trabalho, quero procurar outro trabalho. O que que você precisa fazer para procurar outro trabalho? Para ter um trabalho melhor? Quais são as mudanças em você? Porque eu falo o seguinte, tá, gente? É lógico, eu falei aqui que o ambiente influencia muito. Mas muitas vezes, eu, com a experiência que eu tenho de contratação, de demissão, de ver as pessoas indo embora com problemas que... apontando problemas na minha empresa que não era da minha empresa. As pessoas, às vezes, vão embora apontando problemas dentro da empresa, que os problemas são delas. Elas trocam de emprego e o problema vai junto. Vai junto, porque o problema tá com elas. Verdade, Adriana, verdade. O problema está na E dentro pessoa. desse processo de coaching que você faz, de desenvolvimento humano, tem alguma ferramenta que você possa dizer para o pessoal, dar alguma dica para ajudar nesse processo de transformação, de escolha, de talvez sair da inércia e algum movimento que ela possa fazer que ajude ela a ter clareza? Olha, a coisa mais simples que existe e que para mim é o primeiro passo de qualquer processo de transformação é a gente todos os dias de manhã e à noite escrever quais são os motivos que você tem para agradecer naquele dia. Uau! É simples, né? Mas ninguém Uhum. faz. As pessoas não fazem. E quando a gente não agradece aquilo que a gente tem para agradecer, a gente não consegue valorizar o que nós temos hoje. E a gente fica focando no negativo, só no que está faltando. E quando foca no negativo, você não enxerga as oportunidades para fazer as mudanças necessárias, entende? Entendo. Então, e eu acho a primeira ferramenta para começar uma transformação é a gente começar a agradecer. Agradecer por nós mesmos, sabe? Tipo, olhar para mim no final do dia e falar assim, poxa, eu consegui fazer a live com a Mara. Olha, agradeço por ter feito uma live, por ter sido convidada pela Mara. Agradeço por ter acordado num dia lindo. E aí as pessoas acham que agradecer são agradecer só coisas grandes. E não, a gente deve agradecer as coisas pequenas do nosso dia, É, né? E pior, exatamente, só lembra do que não fez, olha lá. Aí termina o dia achando que não fez nada, fez um monte de coisas, mas vai focar naquilo que não deu tempo de fazer. E verdade. isso bloqueia qualquer instinto de transformação, porque você começa a se sentir incapaz. Então, o que gera uma transformação é o nosso senso de capacidade. E para melhorar o nosso senso de capacidade, primeiro nós precisamos olhar para aquilo que nós já estamos fazendo, para aquilo que nós já temos, né? Essa é a principal ferramenta da transformação. Aí começa, porque daí você começa a se sentir capaz, e quanto mais Uhum. capaz você se sente, mais você vai buscar coisas para se transformar. Sei, é verdade, é verdade. Quando você agradece, quando você para agradecer aquilo que você fez no dia, ou para pensar em tudo que você já realizou, te Exato. ajuda a perceber o quanto você já fez, né? E Isso. as capacidades que você tem para alcançar novos objetivos. Porque é o que você leu aí, que a gente fica pensando no que a gente não consegue, no que a gente não fez. Mas e o que Uhum. a gente fez? É, E as capacidades que nos ajudaram a alcançar e estar onde estamos hoje? Elas existem, estão latentes dentro da gente. Basta a gente conseguir usar isso para alcançar novos objetivos, né, Adriana? então, a minha dica é pega um caderno, separa esse caderno como seu diário da gratidão. E todos os dias de noite você escreve pelo que você é grato. Quando você acordar no outro dia, você escreve no seu caderno da gratidão aquilo que você, quais são as suas qualidades que você deseja, né? Quais são as qualidades que você acredita que você tem? Que qualidades você tem que você pode agradecer também por elas? Todos nós temos Uhum. nossas virtudes, todos nós temos nossas sombras, e a gente só consegue trabalhar as nossas sombras. Isso é conversa para outra live, hein? Mas a gente a gente Fica só a dica, consegue. né? Fica a dica. A gente só consegue trabalhar as nossas sombras quando a gente aceita as sombras. Todos nós temos. Todos nós Uhum. temos coisas a ser trabalhadas. Então, eu acho assim,
que uma grande meta... Olha lá, o Alexandre da Lux, Salas de Estudos. Oi, Ale. Ai, Ale, obrigada. Gente, vocês me É, desculpem, mas tá travado para mim aqui não tá virando. Eu não sei as o que que houve mensagens? aqui. Tá. Então, assim, ó, voltando aqui nessa questão, esse caderno, ele é muito importante para que a gente possa olhar realmente para as nossas capacidades, entende? Ao que eu vou ser grata hoje? Qual foi a minha capacidade? Porque eu estava falando da meta. Uma meta que todos nós temos que ter é ser melhor hoje do que eu fui ontem. Entende? Uau! Olha, isso tá dentro da Anali aqui, olha, tá dizendo pra gente. Minha avó sempre teve o sonho de voar, pular de paraquedas. Ela acabou deixando de lado por conta de ter que cuidar de 12 filhos. Aos 89 anos, começou a viver todos os sonhos e pulou de paraquedas. Ó, Gente! Que tudo! nunca é tarde. Que incrível Nunca é isso! tarde. Por isso que eu falo, qual é o melhor dia para você começar a sua transformação, Mara? Olha, É hoje é o hoje, melhor agora. dia, hoje, agora já. Nossa, que Esquece isso. legal. A Bianca tá dizendo que tá amando esse bate-papo com você e quer Ai, ficar que aqui até legal. amanhã. Ai, que gostoso. Me chama lá no direct, Bianca. Vamos marcar um horário para a gente fazer um bate-papo. Pode me chamar. Na minha bio, gente, tem um link lá com todos os meus contatos. Então, vocês podem entrar em contato comigo. Tem meu WhatsApp, tem as minhas redes sociais. Eu estou a total dispor de vocês. Né? A minha missão é transformar vidas, sim. Né? Eu tenho trabalhado nisso, focada. Eu estou amando fazer isso. Adoro quando eu consigo perceber, mais até do que o cliente me falar, que ele se transformou. O que me deixa muito feliz é perceber a transformação que houve na vida dessas pessoas. Né? Porque, assim, a transformação não existe uma varinha mágica, gente. Sinto muito dizer, porque as pessoas procuram uma varinha mágica, né? Não é. É um caminho a ser percorrido. Um caminho feito dia a dia. Dia a A dia. A Ju Montei tá É dizendo assim pra Monteiro. gente. Eu tinha um pote de gratidão. Olha que ideia incrível também, Adri. Sim, Anotava tudo no papelzinho, as coisas boas e sentimentos bons que eu vivia. Era bom, acho que vou procurar esse pote novamente. Olha que procura. ideia fantástica. Vai escrevendo, aí pega um dia do mês só para ler o que está dentro do pote. Olha, Ju, obrigada, obrigada Muito legal. por essa ideia. Muito boa ideia. Em casa eu tenho um pote da gratidão. E assim, o dia que eu fiquei muito grata, foi no aniversário de 8 anos do meu filho. Ele chamar os amiguinhos todos, fizeram fila. Obrigada. Eu tenho vídeo disso. Eles fizeram fila para escrever no pote da gratidão, pensa. Ai, que delícia! Ai, gente, não tem alegria maior do que isso. Eu me senti grata demais, eu fiquei feliz. E isso é viver um momento. Olha que você me deu uma ideia, viu? Porque tem muita gente que tem o pote de colocar as rolhas de vinho. Uhum. Eu vou criar um pote em casa de gratidão. E todos Isso. tanto a gente que mora em casa, quanto quem vier me visitar, vou deixar um papel e lápis e colocar ali pelo que você é grato hoje. E botar lá naquele pote. Exatamente, é Em vez de excelente. colocar a rolha, coloca a gratidão. Olha aí que Coloca a ideia. gratidão. Ó, esse é o principal objetivo nosso, é buscar pelo que nós somos gratos e buscar ser uma pessoa melhor hoje do que nós fomos ontem. Quem tiver essa meta em mente vai estar sempre fazendo coisa certa, entendeu? Olha, legal. Porque vai encontrar, sim, a felicidade, vai encontrar o equilíbrio, porque isso vai trazendo para nós clareza, né? Isso vai trazendo para nós as coisas que a gente acaba não olhando, os detalhes que a gente deixa passar, sabe, Mara? E a gente passa a focar no positivo, né, Adriana? Porque, olha, eu estou estudando, não está aqui o livro agora, mas eu estou estudando o livro de um neurocirurgião a respeito do cérebro. E lá ele fala que o nosso cérebro tem a tendência de buscar o negativo. Ele chama até de formigas, né? São as nossas formigas, as ideias negativas que ficam. E a gente precisa treinar o cérebro para que ele busque o positivo. Exato. Olha que interessante, né? Ao invés da gente ser positiva, a maioria das pessoas, e isso está dentro do nosso cérebro lá, na parte interna dele, é o bulbo cerebral.
Algumas pessoas, dependendo de como esse bulbo funciona, ela traz mais o negativo. Ele falou que muita gente é assim, a maioria. Poucas Você pessoas imagina. funcionam para o positivo, são positivas, É. mas que você pode mudar isso com treino. E uma Uhum. forma de treinar o positivo é a gratidão, né, É a Adriane? gratidão. Você imagina assim, ó, eu adoro fazer metáforas com coisas do nosso dia a dia, né? Pelo menos é do meu. Vamos imaginar lá na roça, Uhum. o caminho onde o boi passa, no morro. Aí ele vai passando, aquele caminho que ele passa, já não fica o mato amassado? E aí, Isso, se fica uma você for trilhazinha, uma né? trilhazinha, e aí se você for subir o morro, você não vai escolher essa trilha que está mais fácil de você ir? E o que acontece com Sim, os nossos pensamentos, com o nosso modelo mental, é exatamente isso. Então, quando a gente tem um foco no negativo, o que vem mais rápido? Aquela trilha que está mais pisada. Isso chega num isso. instante para a gente na nossa memória, entendeu? Isso chega num instante, porque é a trilha que está mais pisada. Quando eu passo a treinar a gratidão, quando eu passo a treinar a olhar o positivo das coisas, qual é a trilha que eu estou deixando mais pisada no meu cérebro? A trilha positiva. Sim, porque você está usando ela, você está construindo ela, Eu né? estou construindo. Então, é realmente uma construção. Essa transformação ela é uma construção de um novo jeito de pensar, de um novo jeito de olhar. E por isso que a transformação ela é de dentro para fora. O que eu vejo acontecer demais, assim, as pessoas vão buscar, elas querem mudar. Ah, eu quero Uhum. emagrecer, por exemplo. Isso é uma coisa que me persegue, né? Eu sou meio gordinha, então estou sempre querendo emagrecer e tal, e emagrece, engorda. Enquanto eu queria emagrecer, preocupada com a minha questão externa, eu não conseguia emagrecer. Porque dentro da minha mente tinha um caminho negativo que dizia para mim que, ó, você não vai emagrecer, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Certo. Quando eu não me preocupei mais com a minha questão externa, quando para mim a minha preocupação passou a ser o meu bem-estar, eu estar bem comigo mesma, eu não sei te Uhum. dizer exatamente como foi que aconteceu, mas eu emagreci quase 12 quilos. Uau. Entende? Então, Uma assim, mudança de mindset, do modelo mental. com a mudança de modelo mental, me sentindo mais feliz, me sentindo mais realizada comigo mesma, isso me trouxe mais o que? Equilíbrio emocional. Então, eu comecei a construir novas trilhas no meu pensamento daquilo que eu quero, porque é muito importante isso. A gente fica pensando no que a gente não quer. Ah, eu não Isso. quero engordar. Ah, eu não quero engordar. Ah, eu não quero. Peraí, o que eu quero? Eu quero ser feliz. Eu quero ter equilíbrio na minha vida. Eu quero fazer as coisas que eu gosto. Eu quero sentir prazer no meu trabalho. Eu quero trazer transformação para os meus clientes. Eu quero, de fato, entregar resultado para as pessoas que confiam em mim. Eu quero. Nossa, e aí você tem uma lista, né? Eu tenho uma lista enorme do que eu quero. É verdade. André Borali, um amigo também Ah, o querido. Muito André fez. obrigada por estar aqui, André. O André fez Empretec comigo. Ah, Ai, que legal. A Ju é, tá falando alguma coisa aqui pra gente. Vamos ver aqui. Você acaba relaxando dos pensamentos negativos e busca soluções prazerosas para atingir aquele objetivo. é isso. Show, isso mesmo. É isso. Isso mesmo. É isso. E aí isso acaba sendo assim um percurso muito mais gostoso de seguir. Não estou dizendo que é Exato. fácil, gente. Não tem nada fácil. Não. Esquece esse negócio Na verdade, tem um amigo meu qualidade. chamado Mário, que é do IBV Vendas, ele diz que não existem coisas difíceis, existem coisas desafiadoras, Ah, né? É é, desafiador, não é é verdade? desafiador, exatamente. E aí A também é Gil uma tá forma dando de tchauzinho pensar. pra gente. Obrigada, Gil. Gratidão por você ter ficado aqui com a gente, viu? Beijo no seu coração. Beijo mesmo. Nossa, eu tô adorando. Meu cafezinho aqui, ó, já esfriou, mas é porque a gente conversou bastante. Olha que a Bianca, minha filha, que faz um marketing para mim, tá bolando umas canecas pro Café com Prosa. Eu vou mandar fazer e vou entregar na sua casa, Adri. Você vai ver, daí a Ai, que próxima você vai estar com uma legal. caneca do Café com Prosa. Ai, que joia, adoro, adoro. Eu estou fazendo um trabalho, aproveitar aqui o momento, eu estou fazendo um trabalho com os empresários, né, Mara? Eu comecei Hum, bem desinteressada, assim, no início da pandemia,
com os empretecos, e agora a gente está com eu tô com 5 grupos participando, né? De uma Sim, mentoria que eu estou prestando para esses empresários, que está sendo muito bacana, né? É uma troca de experiência, assim, gratificante, show, porque legal. cada Nós um tem estamos sua... terminando a live, tá? Só para se Ah, tá cair, bom. tá? Cada um tem Um sua beijo para todo experiência. mundo que participou com a gente. Gratidão, gratidão.